Boa tarde, dia 23 de junho, mais um episódio do nosso podcast Conversa com Café. Hoje nós já tivemos aqui vários episódios, vários assuntos e agora, o último da tarde aqui na nossa rodada, um assunto bem diferente dos demais, que é envolvendo a área do esporte, né? E mais diferente ainda porque aqui tem uma galera aqui, né? Os amantes do jogo de tênis, né? Tênis de mesa, né? Que nós temos aqui o nosso Lucas, né? Lucas e João Pedro. O João Pedro, né? Nosso Lucas João Pedro. Vocês são da turma? Primeiro integrado A. Primeiro integrado A aqui da nossa escola ETEC, né? Aqui de Canguçu, carinhosamente por ETEC conhecida, né? Então assim, eles vão falar um pouquinho para nós aqui, dar uns spoilers sobre essa questão, né? Porque tem muita gente que... Não sei se aqui tem tantos praticantes em Canguçu, né? Tênis de mesa? Não, muito. Acho que não, né? Mas Mas no mundo inteiro é um esporte importante, né? Então eles vão contar um pouquinho para nós como é que é aí como é que funciona, muitas curiosidades aqui, eu estava vendo aqui, vocês pesquisaram, né? Mas por que a escolha dessa modalidade esportiva? eu acho que ele escolheu por causa que é um esporte de lazer, né? Eu e ele, a gente já faz um tempinho já, é um esporte bom, assim. E qual foi o primeiro contato? Porque tem um começo aí, né? Como é que foi? Foi na escola, eu acho. Vendo os mais famosos jogar também. Ah, os alunos famosos, é isso? Sim. Ah, vocês tinham os ídolos lá então, é isso, né? Tá. Muito bem. E isso faz tempo já? Faz um tempo. Tá. E Lucas, tem a mesma coisa? Aham, mesmo. Começou muito... Pois é. Aí nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né? Nosso pod aqui. E aí me parece que o tênis de mesa começa na Inglaterra? Sim, no século XIX. Então conta para nós um pouquinho aí como é que é isso aí. Então ele começou lá pela Inglaterra como esporte mais para lazer e brincar, né, um pouco. E foi lá pelo século XIX. E a raquete era só de madeiras, era só um pedaço de madeira recortado. E a bolinha era feita com a tampa de uma rolha. Com a tampa de uma rolha? É. Que interessante. E aí, esfericamente, botaram para jogo. Tá, isso aí começou na Inglaterra e... Tá, mas era assim, foi entre amigos que começou? Foi numa escola? Ou como é Não, que... Foi entre amigos, eles juntavam as mesas e empilhavam os livros. E assim começou o jogo. Tá. E as regras? Porque como não existia, como é que será que foi essa Nessa questão? época não tinha muita regra ainda. Não? A partir de 1926 começou a tomar forma. 26? Porque foi criado a ITTF, que é a Federação do Tênis de Mesa. Sim. E aí a partir dali começou a tomar forma, criar regras, conhecido mundialmente a partir dali. Isso Os equipamentos. Isso foi na Inglaterra? Que surgiu o conjunto das regras, então. Aí tem uma federação, alguma coisa assim? Interessante. Ele faz parte das Olimpíadas ou não? Não. Sim, a Não partir faz? de 1988 foi sediado no país de Céu. Eu não sei muito bem, eu li sobre, só que eu não sei muito bem. O país? Eu não sei, se escreve C-E-U-L. Seul? É. Seul é na Coreia, não é? Coreia do Sul, Foi. acho que é, não é? Acho que é na Coreia do Sul, se não me engano, Seul, Foi né? a primeira vez sediado, foi lá, em 1988. Ah, interessante. Então hoje é a modalidade das Olimpíadas, né? Sim. E o Brasil tem participado das Olimpíadas ou não tem tido Sim, nós representação? temos um representante muito bom, que é o Hugo Calderano. Ele há pouco tempo ganhou um mundial, ficou em primeiro lugar. Tu vê só, então o Brasil está destacando aí. Legal, né? Interessante. Pois é, e a gente pode pensar assim, então a gente começou com a rolha, começou com um pedaço de madeira, né? Tá, e aí teve uma evolução disso aí depois desse material? Como é que foi? Sim, agora a madeira, por uma parte, já é, por exemplo, feita de fibra de carbono, ou até toda parte de madeira feita de fibra de carbono. A borracha, ela bota um efeito na bolinha para mudar o círculo da bolinha. Ah, é? Aham. Então agora o negócio está bem técnico, então. E é material caro para quem quer começar? Sim. Ou tem produto mais popular? Tem, Como é por que é? exemplo, assim, pra quem mais pra brinquedo, assim, e dá pra jogar bem, só que aí tem as raquetes mais baratas e a bolinha mais barata, mas pra quem quer começar a competir mais acima, já começa a ser mais caro. Uma borracha 150 mais barata, a madeira 200, Sim. por aí vai, precisam de 2 borrachas e uma madeira. Interessante. Pois é. E o espaço para o pessoal que quer jogar? Como é que... Dá para ser no apartamento, por exemplo? Porque às vezes a pessoa não tem muito espaço ou não Um dá? quarto muito grande dá É? pra caber a mesa, que a mesa, geralmente quem tem a mesa, ela se divide em 2 partes. Ela dobra no meio.
Que dimensão tem a mesa aproximada aí? 2,70 metros e 70 de comprimento, Mais ou menos. 1 metro, Mais isso aqui. É mais. 1,50 m de largura e 50, 60 centímetros de espessura. De espessura. de Muito bem. O material da mesa é tábua? MDF. MDF, feito MDF. Muito bem, tá. Pois é, e ali assim, como é que é vamos dizer, o campo da mesa? Tem a divisão ali dos espaços? Como é que funciona? A Para mesa- pontuar, enfim, ali, como é que é as áreas Ela é ali? dividida no meio com uma rede no meio. Tá. A única coisa que precisa é passar a bolinha pro outro lado, sempre pingar E na aí é mesa um do campo outro. único para cada lado? Sim. Tá. E essa rede tem uma altura pré-determinada? Não. Não tem. Oficialmente não tem, então. Não, oficialmente ela tem, só que eu não me lembro muito bem, Ah. mas não. Não vou lembrar. Mas já tem um padrão. então. É feito, todas as redes são feitas no mesmo padrão. Sim, sim. E a bolinha, que vai também? Geralmente usa uma bolinha de qualidade. Não Tá. sei. Mas o tamanho, talvez seja Não, padronizado? o tamanho não tem. Tamanho Ah, não tem também. Ah, interessante, né? Pois é, regras, vamos ver assim então. Tá, gurizada quer jogar aí, né? Como é que funciona então a lógica do jogo? Como é que é a coisa? São 5 a 7 sets. Tá, Então, quem faz 11 pontos primeiro ganha. Só que, por exemplo, chegou a 10 a 10. E aí tem 2 pontos de diferença. Tá. Um saque pra mim, um saque pro outro. Aí eu. Intercalado. Intercalado, 10 a 10. 10 a Aí 10. eu saquei o primeiro saque e aí o adversário sacou o segundo. Quem chegar a 12 tá. ganha. E é assim, 2 pontos de diferença. Tá, se tu falasse em 7, né? 7 sets? São 5 sets, 5 sets, cada set tem o que ali? 11 pontos. 11 pontos, tá, entendi. No Então, mínimo 11 2 pontos de diferença. então a partida ela leva um certo tempo, né, para Sim. acontecer, porque aí são 5 sets. 5 por quê? Para dar desempate? Pra ser ímpar? Não, se, por exemplo, chega 2 a 2. Tá. Aí 3 a 2, tipo, vai ficar ali. Tu vai ter que Sim. chegar a 5 primeiro. Ah, entendi. Eu tenho que chegar a 5. É basicamente isso. Tá. É difícil de explicar, assim, porque só vendo na hora pra tu ver como é, mas tipo, Tá. Então cada set tem 11 pontos. aham. Como é que eu pontuo na jogada? Por exemplo. O saque tu ganha, por exemplo, eu comecei com saque. Tá. Eu tenho 2 vezes pra tentar, pra sacar. Se eu errar uma vez, aí é ponto do adversário. Sim. E aí, tipo, se eu bater na rede e ela pingar pro outro lado, eu tenho que repetir o saque. Então são 2 saques pra cada. 2 pra mim, 2 pra ele, 2 pra mim, 2 pra ele. Sim. Assim até 11. Se a rede atrapalhar a direção da bola, vamos dizer assim. É. Tá. Aí Bateu na repete. rede, significa que? Pegou Se na rede. bateu na tá. rede, caiu do lado do adversário, repete. Mas se Tá. caiu do meu lado, é ponto dele. Aí quer dizer que se eu errei É. e a bola caiu contra, Aham. pro meu lado, aí a pontuação para o É. adversário. É isso. Se cair pro outro lado, Aí Repete. 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 Ah, e a pontuação se dá? Quando é que eu marco o ponto mesmo? Eu Quando? comecei? Comecei, vamos dizer que eu comecei, ele devolveu e eu cortei. Tá, Ele não conseguiu pegar a bolinha. ali, né? Ele não conseguiu pegar a bolinha, ponto Tá. meu. Tá, e aí a bolinha tem que cair dentro do campo ali da quadra. Quadrado. É, É. ou se ela caiu fora da mesa. Caiu fora da mesa é ponto outro. Mas se eu pinguei na mesa dele e caiu pra fora, ponto meu. Ponto. Aham. E tem diferença assim, por exemplo, uma jogada tem tantos pontos, outra tem menos, ou não? Não. É tudo um ponto só. É, tudo um ponto só. Tudo um ponto só. Tá. E tem juiz isso aí? Tem. Pois é, como é que o juiz trabalha administra a partida? Geralmente o juiz não faz muita coisa além de, por exemplo, quando muito necessário, mas é sempre bem visível. Por exemplo, pegou na casquinha da mesa e a bolinha fugiu. Tá. Aí, por exemplo. Não prosopopeia, a bolinha fugiu. É isso aí, né? Aí, por exemplo, se tu É ficou isso em aí. dúvida, aí o juiz consegue ver se pra quem foi o ponto. Tá. E ele muda o quanto tá ali, por exemplo, tá 10 a 9. Sim. Ele muda ali e vai mudando para as pessoas Ah, verem quanto tá o placar. entendi. Interessante, né? Pra iniciar a partida, como é que é? Tem os dois ali, e aí? Tem que atirar a bolinha no mínimo 16 centímetros pra cima, sem esconder a bolinha e passar, pingar na tua mesa e pegar na dele. Deixa eu entender. Com a mão assim? É. Pega a bolinha na mão Tá. e a outra 16 tá com a centímetros raquete. pra cima. Atira 16. É. Tá, e se passar os 16? Não tem problema, é no mínimo. Ah, Menos 16. tem uma altura simbólica, vamos É, dizer. menos 16 É porque qualquer coisinha vai dar mais Aham. 16, né? Tá, aí deu 20, tá, 30. Tá, e aí? Atirei Aí a tu- bolinha, tu arremessei. pinga a bolinha na tua mesa Tá. e depois na dele, Tá. no saque. E a partir dali só na Ah, mesa eu dele. atiro pra poder dar com a raquete. Ah, entendi. Pinga aqui, ela dá aquele pulo.
Ela é sequinha, Sim. dá uma pingada seca, né? Sim, E aí, pá, é isso? Isso. E aí começa a partida. sim, começa a partida. Tá, e aí é o par ou ímpar pra começar? Geralmente as pessoas jogam o ponto, tipo, vamos jogar um joguinho ali e quem fizer o primeiro ponto começa com saque. Tá, muito bem, tá. E dá pra jogar de um grupo contra outro grupo? Dá pra Ou jogar é até possível dois. isso ou não? Até dois. Ah, dupla então? Mas até dois, tipo, eu saquei uma vez, eu saquei. Pois é. Só ele tem que receber e depois eu tenho que ir. Ah, É uma raquetada pra cada É. um. tá, Quando cada um é tá de com a sua raquete É. ali. Aí eu saquei, eles devolveram, tem que ser o João a rebater de volta pra lá. Ah, entendi. Então tem umas regras. Sim. E essas regras aí, elas foram lá quando logo em seguida, ou elas surgiram novas ao longo desses Ela vem anos? desenvolvendo ao longo do tempo. É, bem nesse tempo. Interessante. Qual é a jogada mais difícil do tênis de mesa? Tem alguma aquela jogada de ouro assim ou não? Ou A não? mais difícil, creio eu, que é acertar um saque assim, tipo, bem difícil. O mais difícil que eu consigo fazer até hoje é o Tomahawk, que é a imitação de um machado. Que tipo, tu Machado? pega. É que nem antigamente as pessoas arremessavam o machado assim, Sim, que era um entendi. equivalente. E aí ele feito pra fazer assim, a bolinha, ela tá aí na mesa e ela começa a fazer curva pro lado. O adversário mandou a bola pra ti, certo? Pro teu lado, né? Aham. Aí ela tá vindo. E aí tu pode arrematá-la assim, dependendo Aham. desse ângulo. E a intenção é fazer ela picar assim reto lá. É, ela botar pinga, efeito, pinga né? ali e cai pro lado da mesa. Não tem como pegar, só assim. É uma jogada muito difícil. É, muito E aí é rente a rede ou mais ao fundo Bem lá da rente a quadra? rede, a rede. Tu vai querer fazer o. bem rente a rede. pra Ela não vai perder? perdendo a velocidade. Porque você poderia calçar aqui com a raquete o adversário? Tá, entendi. Interessante, né? Muito bem. Jogo mais pra homem ou pra mulher ou independe? Independente. Essa questão, tanto faz? Tanto faz. Tanto faz. E quem é mais adepto ao de mesa? É mais, falando em gêneros, né? Homens ou mulheres são Creio preferência, vamos dizer, pelo jogo? Porque às vezes as pessoas Questão têm de preferência. qualidade, geralmente os homens jogam melhor. Ué, opa, vai dar polêmica. Vai dar polêmica. Por quê? Tu acha que- As mulheres- Se tu pegar o top 1 do Brasil, o top 1 do mundo Ó, masculino e o feminino, o masculino Polêmica no vai ar, ganhar pessoal. de diferença. né? Aham. Então, talvez eles treinam mais tempo, estão mais tempo Acho que envolvidos, É, né? isso. Tá. Pois é, os jogadores que se destacam no Brasil no tênis de mesa são mais homens ou mulheres, no caso? Homens. Homens, mas tem mulheres também? Tem. Tem. Dos estados brasileiros, tem um que lidera, assim? Na participação, Creio que São Paulo. com mais gente envolvida nesse esporte? São Paulo. São Paulo? Premiação, boa? Sim. Ou como é que funciona a premiação aí? Nas Olimpíadas é um valor. É. E aqui, no caso, tem campeonatos estaduais? Ou não? Tem? Ou só de clubes, assim, como é que Não. funciona aqui Tem, no Brasil? tem campeonato nacional, estadual. E aí, regional. e aí vem as premiações. Aham. Uhum. Agora no dia 9 de julho tem campeonato em Pelotas. Idade. Tá, é a gurizada que está participando do tênis, os senhores ou meia idade, como é que é o perfil? A partir de quando tu conseguir enxergar a mesa. É, Ah, vocês viram? Ó? Chegou a mesa, Não tem- tá jogando. é. Tá. tem idade. Tá até com lá o ancião, um velhinho, cabelo branco, lá tem chance? Sim. Conseguindo jogar, Tá bom. Pois é, porque falar nessa questão do velhinho, né? A gente estava comentando aqui antes, né? O pessoal que está nos seguindo, que o tênis de mesa tem a gente imagina assim uma coisa do esporte, né? Mas parece que até para a área do Alzheimer, é isso? Como é que é essa história aí? Já foi divulgado por vários sites, até pela Federação do Tênis de Mesa, que ele diminui a chance de tu ter Alzheimer. Pois é, isso aí a federação é internacional? Sim. Esse estudo foi feito, constatado, foi na Inglaterra ou nos Estados Unidos, onde foi? Na Europa? O estudo eu não sei de onde veio, mas é verídico. Verídico. Tá, então ele tem essa propriedade de ajudar até numa condição de saúde, Sim. sim. no caso. Tá. O que mais a gente poderia pensar porque Alzheimer, tá? Então o tênis de mesa pode ajudar no tratamento ou prevenir o Alzheimer, é isso, né? Qual é a relação que será que teria dele com o esporte que teria a ver para evitar o Alzheimer, por exemplo? Ele envolve alguma habilidade, alguma coisa assim que teria? Creio que é o pensamento rápido. O cérebro tá pensando no que Sim. faz. Agindo em todo É. momento. Trabalha muito com a visão? É muito Também. coisa. Coordenação? Sim. Isso? Interessante, né? Reflexo. É reflexo, né?
Tá, e aí quando a gente está falando muitas vezes assim, que às vezes o esporte, né, ele pode ser terapia, ele pode ser uma atividade que ajuda no tratamento, às vezes a pessoa está com depressão, ou tem outros problemas, pode ter, né? O tênis de mesa se encaixa, será, nesse perfil? Então, a partir do exemplo do Alzheimer aí, Sim, Acho que sim. né? ele geralmente acolhem as pessoas que estão passando por dificuldade até. E é uma atividade muito assim restrita ou ela tem o poder de socializar? Envolvido, como é que é? Não, é bem Porque social, é- porque Envolve todo mundo. Assim. tu vai num campeonato, tu vai encontrar diversas pessoas Tanto quem Todo. joga, tanto quem gosta de ver os jogos vão assistir. Sim. e tanto no respeito e tudo, se tu não falta com as regras que eles mandam, tu pode até ser desclassificado, ser punido. Pois é, e aí dentro dessas regras aí, o que é previsto então? Porque, por exemplo, para uma desclassificação, Racismo, bullying, qualquer ato infracional. isso já está previsto dentro do regulamento, Sim. então? Sim. Ah, tá. Então, nessa participação dos jogadores, aí as etnias, as diferentes etnias estão igualmente todas contempladas. Não é mais, esse esporte é de branco, esse é de Não. negro, isso não tem essa conversa, Não. então? Não, tranquilo, então. Muito bacana, né? Pois é. E aqui em Canguçu, no caso, a gente está falando, a gente falou lá da Inglaterra, a gente descobriu que o tênis teve as suas raízes lá, né? Começou, inclusive, com uma rolha e uma pranchetinha de tábua, isso é o que eu entendi, né? Quando começou no século XIX, né? Eles estão contando aqui, né? Mas e aqui em Canguçu, como é que é? Como é que está o alcance, a dimensão do tênis de mesa aqui? Isso não é muito conhecido, mais disputado por igreja. Nas igrejas? E tem algumas congregações, ou no geral qualquer uma? A luterana mais. Estimulam mais o tênis de mesa, né? Tá, e aí como é que é a idade que a gurizada começa? Desde novinho lá ou são mais... Geralmente a partir dos 14 anos, que é a idade que, por exemplo, a pessoa pode se confirmar pra estar lá nos jovens. E aí, dentre as atividades que os jovens têm, Tênis de o mesa. tênis de mesa está na pauta. Muito bem. Vocês fazem viagem, por exemplo? Por Sim. exemplo, para jogar em outra cidade? Sim. Como é que funciona isso aí? Agora, dia 9 de julho, eu vou disputar em Pelotas no campeonato. Sim. Tu e quem vai? Vai só eu e um amigo meu lá que estuda no Tiradentes. E aí vocês vão jogar na modalidade em dupla? Não, sozinho. Sozinho? A gente tem chance de se enfrentar. Pá. E aí quem é que tá mais preparado? Aí. Ele treina muito mais que eu, admito, mas eu acabo jogando melhor que ele. Pô. Tá, olha aí, ó. Tá, isso é que essa questão, tu já tá te avaliando que tá melhor, né? Aham. Será que isso não pode ser o teu tombo? Pois é. Que daqui a pouco subestima o adversário, né? Sim. Acho que não tá tão bom, tá melhor, acho que, né? Dá ir na fé, será que dá ou não? Não sei. Vai ter que ver, né? Uhum. Muito bem. Pois é. Então, assim, ó, na verdade a dinâmica é bem simples em relação a fazer a pontuação, né? Que tá falando ali, né? Tá. Raquetes. É tudo igual? Não. Tem a diferença da borracha, tem a diferença do punho também. Tá, como é que funciona isso então? Porque muita gente talvez até a maioria que não sabe que tem tantas diferenças, detalhes, Tem a né? borracha mais pra defesa, tem a borracha mais ofensiva, tem a borracha neutra, Ué? que é boa pras duas. Tá, mas então assim, ó, quer dizer que eu estou na partida, se eu estou entendendo. Conforme a estratégia, eu posso trocar de raquete? No meio da partida não é meio da permitido. No meio da partida não? Não. Tem que seguir com aquela raquete. Tá, mas então o que eu considero então? Geralmente a pessoa monta uma raquete do estilo dela. Eu, por exemplo, jogo estilo ofensivo, montei uma raquete mais pra mim atacar. Quem gosta de defender mais, monta uma raquete mais defensiva. Então quer dizer que dependendo do adversário que eu vou ter no jogo, se é que dá pra pensar assim, conhecendo as características do meu adversário, eu posso pensar quais as armas que eu vou pro jogo. Ou seja, que raquete seja Sim. melhor Sim. para. Isso influencia tanto? Bastante, uma raquete É? influencia muito. Tá, por exemplo, se eu escolho uma emborrachada, é isso? É. Não sei se pode dizer assim. Sim. Qual é o resultado da que não é emborrachada? A diferença. Vamos dizer que, por exemplo, a pessoa É. mandou um saque com efeito. Um saque perfeito é a... Com efeito. Com efeito. Com efeito. Desculpa. Isso. Aí se eu for devolver com Ah, uma raquete não muito boa, ela vai pegar no mesma coisa o efeito que aquela pessoa mandou. Então se ela mandar um efeito pra frente, a bolinha vai pingar na minha raquete e vai lá pra longe, que ela botou um efeito pra frente. Com a emborrachada não, tu já consegue tirar o efeito da bolinha e devolver a bolinha normalmente pro outro lado. Então se o camarada joga muito forte,
para te ter um controle melhor de retribuir a jogada. sim. Uma que absorva essa força Sim. do adversário. É interessante, neutraliza. Que coisa legal, né? Não imaginava isso. Aí tem 3 tipos de empunhadura, que é o caneta, clacineta, Caneta, clacineta e Cla- o clássico. clacineta. Tá, e aí, como é que é isso? O caneta basicamente segura igual uma caneta, assim. Tá. O clacineta tu joga com a raquete de lado, assim. Pra cá e pra cá tu consegue bater. E o clássico tu segura assim e bate assim e assim. Tá, e aí qual é que tem essas posições, são 3 então, né? Qual é que é melhor usar, qual em que situação? Geralmente a pessoa escolhe uma pra si e segue Vai pra sempre. Vai da pessoa, no caso. É. Ah, é uma questão de estilo. Sim. Não é uma coisa que tu possa mudar para interferir o resultado do jogo. Não. Não. Geralmente a pessoa, eu escolhi clássico, eu não largo mais o clássico. Ah, Mas, por exemplo, quem joga de caneta geralmente é muito bom, só que exige muito preparo físico. Porque tem que estar sempre com um lado só da raquete, sempre de frente, assim. Aí se a assim, bola vem do joga lado, assim. mais difícil de pegar. Eu já vi uns que jogam assim, né? Sim. Pega aqui e dá É. parece um tapinha Aham. assim. Isso aí, tá, entendi. Pois é, interessante, né? Vai lá, né? Pois é, e essas posições de jogar, né? É uma coisa. O material. Mas isso aí já no começo foi assim ou foi se aprimorando essas Ao longo do tempo. Aprimorando. É, que talvez não começou bem assim, né? Tá, outra coisa até que tá me fugindo aqui, eu vi que tem o efeito spin, né? Vocês estavam colocando a pesquisa de vocês aqui. Como é que é essa questão do efeito spin? O efeito spin, ele é a bolinha pra frente. Um efeito pra a bolinha, por exemplo, pingar na minha mesa e pular lá longe. Dificultar que o adversário pegue a bolinha. Sim. E se a pessoa é canhoto? E aí, como é que é? Pode No jogar tênis de mesa? normalmente. Normalmente? Só vai jogar ao lado contrário da mesa. Que... Tá, e aí isso não complica pro adversário? Não muito. Porque o adversário deve estar acostumado a jogar a maioria com uma pessoa que é destra, né? Sim. Porque a maioria acho que usa talvez, a direita, né? pode Porque influenciar. aí ele tem uma percepção do movimento pela mão direita do adversário. Agora eu vi um da esquerda, jogando Se uma pela pessoa esquerda. que, por exemplo, joga com uma pessoa canhota, a pessoa canhota joga mais no forehand, que é a parte da frente da raquete. O backhand, não, a parte de trás da raquete. O backhand é a parte da frente. Sim. Então, por exemplo, eu jogo com uma pessoa canhota, eu vou largar no lado dela, ela vai me largar de frente de novo, que é quando larga a bolinha pra vir de frente, geralmente ela vem mais forte. Sim. Porque tá pegando com a força Sim, do corpo, assim. entendo. É um lado a favor dela. É. Sim. Então, quando tu joga com uma pessoa canhota, é um pouco mais... Talvez um pouquinho de dificuldade, não está acostumado ali, né? Tá, até por costume, nunca. Por costume, né? Muito interessante, né? Pois é. Aqui vocês estão colocando que o tênis de mesa evoluiu bastante nos últimos 20 anos, né? Essa evolução se deu no que sentido, assim? Questão de tudo, várias marcas de borracha, madeira. Equipamento, regras. Desde um tempo pra cá, antigamente era só. Antigamente não, muito tempo pra trás, Sim. só madeira. Agora tem. Quando tem algumas raquetes que nem usam mais madeira, só fibra de carbono. Sim. Deu leveza e Sim. qualidade, Sim. talvez, né? Pois é. Isso aí, hoje, quem está mais aderindo mais? É a geração nova ou as pessoas... Tem um padrão social, econômico pro tênis? Porque às vezes a gente vê muito assim, o tênis aquele de campo, né? A gente vê parece um pessoal mais da elite, né? Sim. Um pessoal mais empresário, coisa assim, né? Parece ter um perfil, né? De pessoas. No tênis de mesa ocorre a mesma coisa? Não, porque, por exemplo, tu vai precisar de um certo dinheiro pra começar, mas aquilo ali é o que tu vai precisar e pronto. Tá. Já no tênis precisa de mais, e tênis e roupa Sim, e raquete ali, tu só precisa da raquete. Vou eu participar do tênis de mesa, competição. A roupa, quer dizer, o vestuário, como é que eu... Calção, Tem uma regra Sim. para isso? a camiseta pra dentro do calção, Camiseta dentro do calção. Tá. uma meia, tu não pode estar com nenhuma roupa branca ou laranja, porque pode interferir em questão da bolinha. Na Bolinha visibilidade da bolinha. Ah, porque a bolinha é branca e laranja. Ou e laranja, Aham. são as duas cores. Isso é padrão, então. Sim. Sim. Isso é padrão. E aí não... Então tem que ser que dê o contraste. Sim. Tá. Uhum. Tá. Existe alguma malandragem que o jogador tente fazer para enganar o juiz ou o adversário?
Não, na jogada, por exemplo, prender a bolinha, alguma coisa assim, já que tem a bolinha tem que ser visível? Tem alguma tem. treta lá que, Não tem que tu possa fazer. como às vezes tem no futebol, por exemplo, os caras fazem Pode uma acontecer, encenação lá? o que pode acontecer é na sorte, por exemplo, de pegar na rede e passar pro outro lado, e aí a pessoa não conseguir pegar é ponto meu, ou pegar na pontinha da mesa e a bolinha ir pra um lugar que não tem como pegar. Aí isso pode acontecer, mas aí é na sorte, não tem como ter habilidade pra fazer isso. Aham, muito bem. Num campeonato, por exemplo, que aí você está falando que tem campeonato entre os estados, né? No Brasil, por exemplo, né? Como é que é organizado isso? Para montar os times, sai por cidade, por estado? Tem semifinais? Como é que funciona? Como é que é a organização aí? Agora, por exemplo, no Jergs vai passando por fase. Selecionar um de Canguçu, passa por uma fase. Sim. Aí vai ter a concorredoria, que são 11 municípios aqui da volta, passa um só também. Aí depois tem a fase... O jogador, no caso. Aí depois tem a fase regional, que acho que pega uns 50 e poucos municípios. E depois a fase estadual, que pega tudo. Tá. E aí esses, por exemplo, na fase estadual, vamos dizer que são X lá, né? É no mata-mata? Sim. É uma partida ou... Separado por grupos. Por grupos? E aí, por exemplo, tem 4 pessoas num grupo. Passa os 2 primeiro. Dali forma os mata-mata e aí vai sendo eliminado. Aí aquela coisa, os 5 sets... Os 5 sets, e aí vai decidir naqueles 5 sets ali. Tá. Então, o máximo de pontuação que pode atingir alguém? Infinito. Infinito? Não tem. Mas tem que vencer. Sim. No saldo ali. E quantos minutos dura a partida? Tem a ver com o tempo ou o set que determina? Um jogo profissional em torno de 40 minutos a 1 hora. O total? Já os 5 sets envolvidos no total. É um jogo rápido, então até que não é tão demorado assim? Sim. Muito bem. Bem, patrocínio, como é que é? Porque acho que hoje Fórmula 1 leva os grandes patrocinadores, futebol tem bastante, né? Talvez seja os esportes que tem mais patrocinadores, o pessoal, né, investe ali. O tênis de mesa, como é que está nesse universo aí do olhar dos patrocinadores? Até que tem bastante patrocínio, assim, desde roupa, raquete, madeira, tudo. Pô, interessante. Porque já não é muito... A TV, por exemplo, não divulga esse espaço assim, né? O tênis de mesa como esporte, né? Parece que tá meio, a gente pouco sabe, né? Que empresa é que estão aí patrocinando? Butterfly, DHS. Essas são as mais famosas. Patrocina o jogador com alguma ajuda de custo ou só no caso de roupa? Equipamento. Desde roupa até... Muito interessante, né? Muito interessante. Bem, me parece que é mais ou menos isso aqui, né? Você estava comentando aqui na pesquisa de vocês, né? Para a gente fechar o nosso pod, então, né? Quantos minutos nós temos aí? A equipe aí? A nossa equipe técnica ali? Tá, então tá. O que vocês recomendam como praticantes do tênis? João e o Lucas. Eu recomendo as pessoas praticar, porque é um esporte muito legal. No início pode até não te adaptar tanto, até tu pode pegar uma pessoa que joga muito bem e a pessoa ganhar de muito a ti. Mas se tu pega uma pessoa do teu nível, tu vai ver que é muito legal de jogar. Se tu praticar também. Sim, bastante. Pois é, falar em praticar, né? Isso aí é para pessoas, digamos, até um nível assim aceitável como jogador. Esse é um nível mediano, vamos dizer. Leva muito tempo. Acho que não. Para atingir. De uns 2 meses tu já sabe bastante sobre. Mas então é rápido. É rápido. Aí teria que ter uma rotina semanal, uma coisa assim para desenvolver. Isso. Desde olhar vídeo, ir a alguma academia de... Muito bacana, então. Tá. Bem, o que mais vocês teriam a dizer para nós? O pessoal que está curioso aqui, entendendo tudo agora de tênis de mesa, né? E olha que quanta coisa você ficou sabendo aqui, né? Eu nem imaginava, particularmente, que tinha tanta coisa interessante. Para mim, tênis de mesa era apenas um joguinho de mesa, de sala ali e tal. Mas tem toda uma história aí, né? Sim. Uma importância, né? Tá. Tem algum país que se destaca mais entre todos? China. Pra gente fechar. A China? Sempre, desde sempre. Mas começou na Inglaterra. Mas a China lidera disparado. E tem alguma razão para ter caído tanto no gosto do povo chinês? O tênis mesmo? Talvez a tradição lá eles costumam, é um esporte para pensamento, por exemplo. Tô dando um exemplo, não? Sim. E ele é bem... Como é que eu posso dizer?
Ele é bem famoso lá, Ele é famoso. desde sempre. E cada vez vem se tornando mais. E ele é visto como uma propriedade educativa, talvez. Aham, assim. sim. Então, por isso aí, talvez descer das crianças, né? Sim. Como ele tem regras, né? Também está colocando, tem que formar o espírito da pessoa, vamos dizer assim, né? Aí o tênis de mesa estaria dentro, e aí usam bastante disso então, né? Muito bem. Você tem mais alguma coisa a acrescentar aqui? Não, sei. Então, pessoal, é o seguinte, nós vamos aqui, então, agradecendo aqui o nosso Lucas aqui, nosso Conversa com Café, levando o adesivo ali, nosso aqui, o João aqui também, né? E agradecer a vocês, né? Os ilustres jogadores, praticantes, né? Tênis de mesa, né? Puderam trazer novidades para nós aqui, e curiosidades, eu diria, né? Para muita gente aqui, né? Então, sigam-nos aí vai estar no YouTube agora, acho que quarta-feira, o nosso episódio, a princípio, né? Na semana, enfim. E nas redes sociais, compartilhe e tal, aquela coisa toda aí, né? Dê uma força aí para valorizar bastante o nosso podcast Conversa com Café aqui da nossa escola ETEC, que tem vários episódios, nós temos lá na nossa página do YouTube, né? E, assim, cada episódio com um assunto único e interessante, né? A maneira que a gente tem para conhecer todo o potencial que esses jovens têm aqui, e que é espaço também para que eles, né, possam trazer cada um na sua experiência de vida, trazer esse multi-universo de saberes que todos trazem para a nossa escola ETEC. E para quem quiser vir um dia estudar aqui na ETEC, né, já sabe que aqui é uma escola realmente diversificada, né, bacana para todo jovem que quer fazer a sua carreira aqui. Tá bem? Um abraço então para vocês. Valeu. Muito obrigado aqui, ó.